Olá, meu nome é Isabela Pizarro Rebessi e estou aqui para falar com vocês um pouquinho no módulo 5.2 do curso de Neurociências e Psicoeducação em Terapia do Esquema sobre estratégias de regulação emocional. Ao longo de toda a aula, de todos os tópicos que eu vou passar, quais são os objetivos de aprendizagem? Primeiro, compreender os conceitos e mecanismos básicos de regulação emocional e a importância sobre as respostas emocionais. Identificar os principais desafios, os diferentes tipos de estratégias de regulação emocional, principalmente os principais tipos de regulação emocional que a gente faz uso, no consultório com os pacientes. E também compreender o conceito de autocompaixão e as suas aplicações no auxílio à regulação emocional. Começando então com conceitos básicos e os mecanismos da regulação emocional. Primeiro, que a regulação é vista pela literatura como um conceito multidimensional. Então, ele abrange uma série de etapas que não envolve simplesmente o manejo das emoções em si. Até porque existe uma premissa envolvida aqui que é básica e que às vezes a gente esquece, que é a questão não é a emoção em si, mas o que a gente faz com ela, que é o comportamento. Ou seja, muitas vezes aparecem clientes, aparecem pacientes, aparecem alunos que trazem para nós questões do tipo, nossa, mas eu tô sentindo raiva e eu não deveria sentir raiva. Raiva é feio, raiva é ruim, raiva é pecado. E aí as pessoas têm uma série de juízos de valor sobre as emoções, quando na verdade a questão não é a emoção em si, até porque eu não escolho o que eu sinto. A questão é o que eu faço com a minha emoção. Ou seja, se eu sinto raiva da minha colega de trabalho, vou até ela e bato nela, o problema não foi a minha raiva, o problema foi o meu comportamento de bater na minha colega. Agora, se eu tô com raiva da minha colega de trabalho, saio por um tempo para me regular e depois procuro uma conversa assertiva com ela, excelente, foi uma ótima maneira de eu manejar o que eu tô sentindo, ou seja, o problema não é a emoção. E é aqui que entra o conceito de regulação emocional. É o que eu faço com aquilo que eu sinto. E a literatura coloca 3 principais passos, vamos dizer assim, para o caminho de regular uma emoção. O primeiro deles é discriminar o que eu estou sentindo. Então, que emoção é essa? É raiva? É tristeza? É angústia? É medo? É inveja? É ciúme? Claro que as emoções elas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas ali, Elas vêm juntas. E tudo bem, eu só preciso mesmo tomar o cuidado de conseguir discriminar que emoção é essa. Depois que eu discrimino, que eu entendo o que eu estou sentindo, a gente vai para a parte de validação. Ou seja, aqui vem outro princípio básico de que todas as emoções são válidas, uma vez que eu não tenho como escolher e uma vez que elas vêm como se fosse para me dar um alerta de alguma coisa. Então, voltando no exemplo da colega de trabalho. Bom, tô com raiva da minha colega de trabalho porque ela tentou puxar meu tapete na empresa. Poxa, é bem válido, que eu esteja me sentindo injustiçada por essa colega de trabalho e, consequentemente, tenha a raiva dela. Então, eu validar, reconhecer como válida a minha emoção, vai fazer com que eu também consiga olhar melhor para ela, para o terceiro passo, que aí sim é um dos mais difíceis, que é o da aceitação, que envolve eu não lutar contra a minha emoção, mas eu entender que ela vem como uma onda, que existe um período em que eu vou sentir aquela emoção de forma bem intensa, mas que eventualmente ela também vai embora e que se eu tentar lutar ou nadar contra essa onda, existem grandes chances de eu acabar me afogando. Ou seja, a aceitação envolve entender que não é confortável ou agradável eu sentir determinadas emoções, mas que dentre as circunstâncias é o que vai acabar acontecendo. E aí, por que é importante a gente regular as nossas emoções? Por que as habilidades de regulação emocional são tão importantes assim? Primeiro, porque com as minhas emoções mais reguladas, eu consigo iniciar, manter e terminar relacionamentos de uma forma mais assertiva e adequada, sem me gerar tantos prejuízos.
Eu consigo tomar decisões melhores e não no calor da emoção, quando eu estou ali super ativada. Eu consigo também discriminar os ambientes em que eu estou de uma forma mais adequada, ou seja, bom, estou num velório. Será que é adequado aqui eu contar uma piada e tentar fazer todo mundo ficar feliz? Ou será que aqui eu tô vendo que tá todo mundo mais triste, tá todo mundo mais quietinho, então talvez eu precise regular essa euforia que eu tô sentindo para conseguir me comportar de uma forma socialmente adequada nesse ambiente, por exemplo. E resolução de problemas. Eu resolvo problemas melhor quando eu tô mais manejado, vamos dizer assim, quando as minhas emoções não tomam conta. E aí a desregulação emocional é essa dificuldade de lidar ou processar as emoções. E ela pode aparecer tanto quando uma emoção está hiperativada, quando como essa emoção está hipoativada. O que isso significa? Muitas vezes a gente entende que a desregulação emocional vem só na hiperativação, por exemplo, a raiva. Eu fiquei com muita raiva da minha colega a ponto de eu não conseguir trabalhar o resto do dia, tive que ir para casa. Cheguei em casa, chorei o dia todo de raiva e aí alguém pode pensar, bom, aqui essa raiva tá hiperativada. Agora, a hipoativação também é uma questão de desregulação, ou seja, se a minha colega de trabalho puxa meu tapete na empresa e eu não sinto nenhuma raiva, isso também é uma desregulação emocional, porque é uma situação de injustiça e, em teoria, a raiva precisaria aparecer. Então, se ela também não aparece, nós também temos um problema aqui. E também a literatura aponta algumas dimensões que são importantes quando a gente vai pensar nos mecanismos da regulação emocional. Então, primeiro, tem o meu repertório emocional, ou seja, o quanto que eu realmente consigo ter ali de rol de emoções, né, discriminar as minhas emoções, ou se eu coloco tudo no mesmo saco. É muito comum que às vezes pessoas ansiosas entendam outras emoções que elas estão sentindo também como ansiedade. E não é, são emoções diferentes. A ansiedade permeia, talvez ocupe a maioria dos espaços, mas existem outras emoções ali também. O manejo de emoções, ou seja, o que eu faço com aquilo que eu sinto, como a gente estava dizendo agora há pouco. Transições suaves entre estados emocionais, ou seja, eu estava muito alegre e de repente eu estou muito triste, eu estava com muita raiva e de repente eu estou com muito medo. Existe uma habilidade de eu transicionar de forma mais suave nas minhas nuances emocionais. A conformidade com regras em determinados ambientes, que tem a ver com aquilo que eu estava falando agora há pouco, por exemplo, se eu estou num velório, como que eu vou expressar ali as minhas emoções de uma forma mais adequada. Integrar diferentes emoções, às vezes é um desafio muito grande. O fato de eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Tô feliz porque tá acontecendo uma coisa muito legal na minha vida e triste porque tá acontecendo outra coisa que não é tão bacana assim e eu tô sentindo tudo ao mesmo tempo. Sim, as emoções elas não se anulam. Eu posso sentir as coisas que parecem contraditórias ao mesmo tempo. E aí entra a minha habilidade de integrar essas emoções, a minha regulação verbal dos processos emocionais, ou seja, como é que eu vou expressar verbalmente o que eu tô sentindo, e a gestão das emoções, que é como que eu vou integrar tudo isso que eu tô dizendo, como que eu vou expressar, como que eu vou verbalizar, como eu vou discriminar, aceitar, em que formas adequadas ou não que eu vou me comportar. Além disso, existe toda a parte de neurobiologia das emoções, que eu não vou me aprofundar, porque existe um módulo especificamente para isso, mas como as partes do nosso cérebro também se articulam para que essas emoções elas apareçam no nosso dia a dia.